Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem aí com vocês? Hoje a gente está fazendo aqui a nossa live, não pelo Fabi Pessanche 78, que é lá o meu Instagram pessoal, né? Mas sim pelo Língua e Literatura Underline, que é o Instagram do nosso blog, que também tem o mesmo nome, Língua e Literatura. Inclusive, ontem nós reinauguramos o nosso canal lá no YouTube, que chama-se também Língua e Literatura. Tem muitos canais com esse nome, na verdade, e até mesmo no Instagram tem alguns nomes muito parecidos com o nosso, enfim. Mas eu acho que tem sol para todo mundo, né? E a nossa ideia aqui do Língua é a gente falar sobre literatura, falar sobre escrita, falar sobre a gramática de uma forma mais artística, né? Falar sobre o ato de escrever, sobre as artes de escrita, assim como algumas outras também, se for o caso, porque eu acho que as artes, elas, em algum momento, elas se cruzam, né? E hoje a gente vai ter uma conversa aqui com um rapaz que eu conheci assim por um acaso no Instagram, com um projeto lindo de escrita e de estímulo aos jovens escritores também. E assim, é um cara super novinho, vocês vão ver aqui daqui a pouco, só tô esperando ele chegar. E formado em letras e já tem livro pra caramba escrito. Então daqui a pouco a gente vai falar com o Rafael Silva. Só esperando ele chegar pra gente ter uma conversa aí. Ele vai falar sobre o projeto dele, que é o Filarte, um projeto de desenvolvimento de escrita junto a escritores que estão aí se lançando no mercado, né? E principalmente esses escritores mais independentes, que ele lançou os primeiros livros dele pela plataforma Wattpad. E deixa eu só baixar aqui o volume do notebook para não ficar tum 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 enquanto o Rafa vai chegando aí e as outras pessoas também vão aparecendo. Olá, o Rafa já tá aqui. Vou chamar ele para vir conversar conosco, compartilhando para a gente atingir o maior número de escritores que estejam querendo aí se lançar nesse reino das artes literárias, que hoje o assunto vai ser bem legal, vai ser sobre isso aí. O Rafa daqui a pouco está entrando para compartilhar todo o conhecimento dele. E aí, Fábio? Chegou o Mr. Rafa. E aí, tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem? Ah, imagina, tudo ótimo. Entortou aqui, ó. Pronto. Aí, Agora agora foi. não caia. E Tudo aí, bem como é que tá aí? contigo? Agora o seu caiu. Pois é. Peraí. Foi? Isso. Vamos nos assentar. Vamos. Pronto, mesa posta. Aí. E aí, tudo Cara, bom? não tá frio aí, é? Aqui é meio complicado, né? Salvador é difícil, tá frio. Salvador é quente. É. Salvador, filho, é quente. Mas tudo A certo. gente, a gente aqui em São Paulo tá com um pouco de frio, na verdade. Começou É o inverno, mesmo? já parece. Eita. Agradecer a presença do pessoal que está entrando aí, alguns escritores amigos meus, como o Fábulos, né, que hoje Eita. a gente vai falar mesmo sobre escrever. Marcelo, enfim, sejam todos bem-vindos, vamos puxando uma cadeira aí para a conversa. A Giz Também tô me também, ajeitando também aqui, mas tô ouvindo. formada em letras aí, uma amiga minha. A gente Olha, uma também colega de trabalho também. é. Então, o Rafa, ele também é formado em letras, né, Rafa? Isso, A isso. Leila, a Leila também, ela é colunista lá do blog, lá do Língua. Oi, Leiloca. Ele é Olá, formado em pessoal. letras. E eu descobri o Rafa há pouco tempo no Instagram, tava falando com o pessoal antes de você chegar. Uhum, E, assim, através do projeto que você desenvolve, né, do Filarte, e eu sim. achei sensacional. Eu comecei a assistir as suas lives e eu
como assim? Esse rapaz desse tamanho falando É tudo isso desse diferente, né? jeito. Comecei, Então comecei, fala um comecei pouquinho de jovem. você. Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, então, eu sou o Rafael, como vocês já ouviram aí. Eu tenho 25 anos atualmente, brevemente 26, falta pouco, mês que vem. Mas hoje eu sou formado em letras, sou professor de língua portuguesa e redação. Trabalho lecionando atualmente. Trabalho com escrita já desde 12 anos de idade. Então, aos 12, eu comecei meu processo de escrita. E aí, aos 15 anos, eu decidi publicar. Decidi publicar. E foi uma história bem engraçada, porque foi literalmente após um jogo de futebol na escola. E aí, um aluno chega no meio da sala e fala que vai publicar um livro. Então, foi basicamente esse choque inicial, entendeu? Então, as pessoas ficaram Aham. assim, como assim? Eu cheguei, foi uma coisa assim bem aleatória. Eu cheguei na sala e falei, eu vou publicar um livro. Me dei 30 dias. Assim mesmo. Eu falei, só preciso de um mês. 30 dias. E aí o pessoal ficou assim, na hora todo mundo riu, pouca gente botou fé, né, e tal. E aí eu falei assim no calor do momento, cheguei em casa desesperado, sem saber por onde ia. Não tinha ninguém para me ajudar. Foi Porque uma você não tinha loucura. um projeto de escrita Nada. antes. Não, nada. Eu tava aqui com 15 anos, na flor da idade ainda. Eu sempre tive apreço por literatura, mas nunca tive, assim, um suporte, sabe? E foi assim. Aí eu cheguei em casa, conheci uma editora chamada Books, uma editora de Santa Catarina, né? Quando eles eram ativos ainda, agora a editora não está mais ativa. Mas através deles eu consegui publicar, em média, uns 8 livros, mais ou menos, com eles. Eu trouxe até eles aqui. Eu tenho alguns modelos aqui. Se vocês permitirem, eu posso mostrar para vocês. E Você já aí tem vocês 8 podem ver livros melhor. publicados. Não, 8 publicados com essa editora. Meu total são 18. E Como aí eu assim? trouxe algum deles aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Esse é o meu primeiro livro. Foi o Lágrimas do Passado. Eu fiz essa arte aqui, né, no tamanho maior, porque na época eu não sabia o tamanho menorzinho do livro, né? E aí eu não sabia do formato A4, eu vim saber depois. Na segunda versão eu já consegui fazer ele menorzinho, tá vendo? É um E aí anime? eu trabalho muito com animes, né? Trabalhava, agora eu já dei uma parada a mais. E aqui é a segunda versão. Depois disso, eu publiquei esse livro aqui, que se chama Caminhos Eternos. E quem Foi que meu fazia as terceiro artes? livro. Você mesmo fazia as Essas artes? artes, essas artes aqui, elas foram feitas com um amigo meu de São Paulo, que é o Matheus. Na época ele era estudante de design. Hoje ele já está formado na área, mas ele na época era só um estudante, assim como eu também era só um estudante. E a gente embarcou aí nessa proposta. Eu trouxe aqui também a quarta versão também, que é o Caminhos Eternos 2. Tá vendo aí, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui. Gente, eu não tenho os 18 todos aqui, infelizmente. Não tenho, mas eu tenho uma boa parte. Tem esse quinto livro aqui, que é o Diário das Sombras. Tem esse livro aqui. Esse Também é o anime. sexto livro. Isso. Esse livro foi proposital, essa capa maior, porque eu acho essa capa tão linda que eu não consegui deixar ela do tamanho menor. Então eu fiz esse livro aqui. E aí E a arte depois. da capa também, esse seu amigo que faz para você Isso. fazer para você. O Matheus que fazia para mim tudo. Então, e aí a gente teve esse livro também aqui, que é O Sentido da Vida. Tem até o nome dele aqui, Direitos por Matheus Nardini. Quero deixar até um Sim. abraço para ele. Tem esse, que é o Emoções Ocultas, que é um dos meus livros recentes. É um livro que eu apostei muito na escrita da escrita medieval. Então, como eu tinha essa aproximação com animes, eu queria fazer algo voltado a essa cultura japonesa. Daí criei Emoções Ocultas. Aqui já ele é um livro mais completo, né? Ele é um dos meus maiores livros, ele tem 320 páginas. Aqui eu já trabalho com orelhas, tá vendo? Eu já consigo Aham. trabalhar com orelhas, a orelha de fundo também. A folha, ela já é uma folha mais assim, creme, né? A folha pólen, Aham. como os escritores conhecem. Olha, E é. aí foi aqui que eu comecei a trabalhar com as orelhas aqui, no meu 11º livro. Como eu falei, não está na ordem porque não tenho todos aqui. Mas o que de fato fez assim uma divulgação, né, foi o Gritos no Silêncio, que é o meu livro mais comentado, né? Esse livro ele já é um livro também com orelhas, é um livro também. Eu gosto dessa folha pólen, essa folha creme, eu acho que
ela é essencial na leitura, dá um conforto ao Eu leitor. gosto também. Eu tenho esse prazer. E aí foi de fato, foi assim. O meu processo criativo começou assim. Pablo, 18 livros. E aí depois disso, gente, eu fui fazer o pré-vestibular, estava no segundo ano. Quando eu estava no segundo ano, como eu comecei com 15, eu comecei novo, eu comecei no ensino fundamental 2 ainda. Eu acho que eu era, se não me engano, ali entre 8 ou nono ano. Nessa faixa aí, entre 14 a 15 anos, geralmente é nono ano, né? E aí, Sim. quando chegou no ensino médio, já tinha esses 4 livros, né? Foi o que eu levei durante todo o meu período de escola, esses 4 livros. Fui fazer um cursinho pré-vestibular e Só apresentei esse 4, livro. Oi? só 4 livros só no meu período de escola. Não! Não é isso, modéstia. E aí, você é ótima, Fábio. E aí eu fui fazer o pré-vestibular, né? Mostrei a um professor meu, e aí o professor Fernando, professor que eu sou muito grato, ele me deu um incentivo, né? Ele falou, na época eu tava para fazer o Enem, e aí eu tentei o Enem 2 vezes. Na primeira vez, eu não consegui a bolsa em letras por causa de 20 pontos. Então aquilo me deixou bem para baixo. A primeira tentativa ficou faltando 20 pontos para poder fazer a graduação de graça, mas não consegui. Tentei a segunda vez, já consegui um desconto maior, mas acabei me formando pela Universidade Jorge Amado, daqui de Salvador, né? Para quem conhece a famosa Unijorge. E aí vim trabalhando aí, né? Escolhi letras através de uma professora minha, professora Simone, professora que me deu muito incentivo. Ela tem um diferencial muito grande, porque quando terminava as aulas, ela ficava comigo para tirar as minhas dúvidas. E aí, um belo dia, sabe aquela coisa quando o professor vai embora que o aluno fala assim, Pro, deixa eu carregar para você? Uhum. E aí foi assim, eu peguei, né, ajudei ela a carregar as coisas, e aí quando chegou na sala dos professores, eu perguntei, Pro, como é que você se formou? Partiu de mim. E ela me contou que ela fez letras e tal, me contou toda a paixão que ela tinha por letras, e aí eu acabei me apaixonando pela ideia e falei, vou tentar fazer a faculdade de letras, porque eu já tinha preso por poesias, eu já fazia apresentações nas escolas, já fazia sarau, então, desde criança, eu sempre fui um aluno bem assim, que gostava de apresentar. Eu nunca tive esse processo de timidez, sabe? Eu só tinha insegurança quando eu ia apresentar algo que eu não estudava. Então eu tinha Sim, aquela claro. insegurança, mas de chegar assim e apresentar, ter o contato com a galera, eu sempre fui assim, bem descontraído. E Sim, isso me ajudou bastante, porque ajuda o aluno a se desenvolver, né? Ele tem uma interação maior com o público, ele vai se desenvolvendo. Foi aí que eu sim. cheguei na faculdade, Fábio, entre 19 anos, 18 para 19 anos. Eu comecei cedo na faculdade. E Sim. aí, quando eu cheguei na faculdade, eu estava na faculdade com 8 livros, quando eu cheguei na faculdade. E aí eu tive a primeira aula, né? E a professora perguntou qual o plano que a gente tinha. E eu falei para ela que o meu plano era terminar a faculdade com mais livros e mais experiência, né? Era o que a gente sempre busca, né? E Uhum. aí vim trabalhando com Clarice Lispector, que é a minha grande linha de pesquisa. E aí eu já conhecia a Clarice no ensino médio, mas de fato eu comecei a estudar mesmo Clarice na faculdade. E eu tenho um professor, o professor Moisés, que inclusive está lá até hoje. E ele foi um cara que deu um pontapé inicial tudo nisso. Então eu comecei fazendo Clarice, e aí a minha monografia foi pautada em filosofia. No início, posso contar essa parte? Estou falando muito, né? Não, por favor, Posso conte. falar? No início da. Geralmente mas eu quero ouvir, da verdade. Ah, tá. Então, no início da monografia, eu estava ainda na dúvida de qual teórico eu ia escolher, né? Eu tinha muito um apreço por Clarice e Virginia Woolf, né? Então, eu gostava muito da Ou Virginia também. E aí, mas eu escolhi Clarice porque a paixão por Clarice já estava já além do alcance já. E aí escolhi um livro dela chamado Maçã no Escuro, um livro que foi um desafio muito grande, mas eu tive uma aproximação muito legal com o personagem porque ele também é escritor. O Martin, ele era um escritor que tinha livros de bolso, então ele gostava muito de registrar os lugares que ele transitava. Ele tinha um bloquinho de notas, sabe? Vamos dizer sim. assim. E era muito legal esse processo. E o meu TCC foi chamado de Modos de Existência em Clarice Lispector. Então esse título foi um pouco assim, muito desafiador. Porque quando você chega para a pessoa e pergunta quais são seus modos de existência, é uma discussão teórica muito grande. Porque aí É. entra diversos teóricos, entra Foucault, Freud, Nietzsche, Sim. enfim. E aí, quando eu fui apresentar a banca, né, professora da UFBA,
ela perguntou se eu tinha feito filosofia em algum tempo. E eu falei com ela que não, eu nunca tinha feito filosofia. E ela falou, não, eu li o seu trabalho e, sinceramente, achei que já era um professor de filosofia, né? Quando eu soube que você ainda era estudante de letras, não desmerecendo, ela falou assim, não desmerecendo, mas realmente pela forma que você escreveu aqui, e eu trabalhei com 8 pessoas da filosofia. Então não foi só, foram oito pessoas. Eu trabalhei com Nietzsche, eu trabalhei com Deleuze, Spinoza, trabalhei com Albert Camus, trabalhei com Sartre, trabalhei com Heidegger sobre a questão do tempo. E o meu trabalho foi todo pautado em solidão, Fábio. Eu trabalhei focando na questão da solidão como forma de escrita. Então, eu fui na contramão, enquanto muitos dizem que o período de solidão é algo que afasta a pessoa socialmente, eu trouxe uma proposta de solidão como produção de discurso. E aí foi assim. Essa foi meu resumo aí em relação ao contato com a escrita. Só filósofos assim, Esses poucos, né? caras aí eu me apaixonei, cada um eu peguei uma coisa, um falava sobre o tempo, o outro falava sobre, no caso, o Heidegger falava sobre o tempo, o Nietzsche falava sobre a solidão, o Deleuze falava sobre a questão da importância do contato do leitor com o texto. Então eu trabalhava muito com a palavra conexão. Eu utilizava muito conexões como produção de discurso. Conexões que podem ser paixões alegres ou paixões tristes, que o Spinoza ele fala muito isso. E aí eu realmente tive que ler, o meu orientador falou, você vai trabalhar com esses caras, são pessoas complexas, são 8 pessoas, fora Clarice Lispector, que é o seu objeto. Você tem Sim. condições? Eu falei, tenho. E aí um belo dia a gente foi parar na biblioteca, né? Aqui em Salvador tem um instituto chamado Growth, é um instituto alemão, que também tem lançamentos de livros. E aí ali eu fiquei apaixonado de fato, porque a gente estava tendo uma orientação de TCC e do outro lado estava tendo um lançamento de livro. E aí eu ficava naquela curiosidade, né? Eu via aquele pessoal, via câmeras, e era uma escritora super famosa, esqueci o nome dela agora. E aí eu tive esse apreço, depois desse trabalho, dessa orientação, como o professor amigo dela falou, não, bora lá dar uma olhada. Aí eu fiquei assim, bora lá. Aí chegou lá, eu vi aquele pessoal, a moça no microfone, palestrando, falando do livro dela, dando autógrafo, e eu falei, não, é isso realmente que eu quero. Eu quero chegar Sim, aqui, nessa ponta. E aí, durante a minha graduação, tive oportunidades, fiz palestras na faculdade sobre o mercado de trabalho. Eu fui o aluno de letras da minha época que falou um pouco da importância do estágio curricular. E para mim foi minha primeira palestra e a mais desafiadora, porque eu estava trabalhando com 3 cursos, era letras, pedagogia e história. Então o auditório estava literalmente enorme. E para mim, primeira palestra, pegar um público assim, foi difícil. Mas como eu sempre tive esse descontraído de falar, eu contei ali, né, a importância do estágio, então foi bem legal, foi bem inspirador isso. E depois legal. daqueles dias, eu consegui também uma palestra na faculdade sobre os meus livros. Foi aí que apresentei para eles o meu primeiro projeto, que é o Arte da Escrita, que é o que eu tenho um canal no YouTube. O Arte da Escrita foi um projeto que eu trago vídeos que falam sobre filosofia, mas eu estava querendo trazer um projeto que eu pudesse, de fato, mostrar como funcionava o processo de publicação de livros físicos. E o Arte da Escrita estava somente contando um pouco da minha experiência, mas eu não mostrava a prática da coisa. Daí, quando eu formei, logo depois do Natal, tive essa ideia de fazer um projeto que trabalhasse essa questão. E aí eu juntei, né? Filarte, filosofia e arte. Daí Pronto. foi da forma Aí mais surgiu o simples projeto. possível. Da forma mais simples possível foi o Filarte. E aí eu mostro ao pessoal, né, todos os livros que eu tenho aqui. E isso é um incentivo à galera, porque a pessoa tá vendo o livro na sua mão, tá vendo que o que você tá falando tem coerência. Eu costumo Sim. dizer que o exemplo é uma coisa que move as pessoas, né? O exemplo, de fato, ele arrasta as Sim. pessoas. Principalmente o Sim. exemplo positivo. E foi isso. Eu trabalhei o Filast trazendo essa proposta de incentivar os escritores, né? E mostrar para eles que as coisas são possíveis sim, basta você estudar, né? Então isso é É, bem inspirador. esse ponto aí, ele é fundamental, porque, assim, mostra agora pra gente, você falando, toda a trajetória que você teve desde o início Sim, e, assim, que você continua tendo, que é essa inspiração mesmo pelo estudo e busca do conhecimento e buscar nas fontes dos melhores lados pensadores. E tem
trocentos mil outros pensadores aí antes de nós, e na verdade nós não somos tão originais assim, né? Sim, E nem sim. podemos, nem temos como, nós somos fruto de todo um processo de pensamentos aí, né? Então eu penso assim, essa nova leva de escritores que escrevem só pelo desabafo de escrita, às vezes fica um pouco cru, né? Falta, e muitas vezes não consegue atingir o objetivo, exatamente porque falta essa bagagem. Eu já Sim. ouvi, por exemplo, alguns escritores falarem que não gostam de ler. Isso. Assim, então, Inclusive, eu usei até essa frase sua como discussão em sala de aula, né? Eu cheguei para uma aluna e falei assim: não é que você não gosta de ler, eu acredito que você não gosta do que você lê. Porque quando você trabalha com o estudante uma coisa que ele tem uma afinidade, ele desenvolve. Eu fiz isso com sim, 2 alunos, eles são pessoas que amam futebol. Eu falei, já que você não gosta de ler, vamos fazer uma brincadeira. Eu levei uma crônica esportiva para eles, falando sobre a questão dos jogos e tal. Eu pedi para que eles fizessem uma redação comentando qual a importância daquele texto para eles. E isso foi legal porque eles começaram a trabalhar a leitura, eles leram uma coisa que eles tinham um apreço e conseguiram desenvolver bem o texto. E depois eu sim, pedi para que eles apresentassem em sala, para ver de fato como eles estão trabalhando a oralidade, porque é um conjunto, oralidade e escrita. E é, ali, exatamente, não tem como escrever sem ler. E ali eu mostrei para eles que a leitura ela era fundamental. Então, é a forma com que você apresenta o texto ao seu aluno é algo que vai ou abraçá-lo ou afastá-lo. Então, isso é uma coisa que é essencial. Nós, professores, somos influenciadores, mas temos que ter em mente que também já fomos alunos. Então, eu costumo dizer assim, Fábio, sempre que eu entro nas salas dos professores, eu costumo dizer assim: eu quero dar uma aula que eu queria. É a minha frase. Eu vou dar sim. uma aula que eu quero. Uma aula que eu queria como estudante. Eu Pronto. gostaria de ter, né? Porque, Ou que eu gostaria que os exatamente, uma meus aula filhos que eu gosto. tivessem. Exatamente. E ali eu vejo que, como eu trago isso para mim, eu procuro dar o meu melhor, claro, porque é uma aula que eu quero ver interação. Eu pergunto para eles, a gente discute, a gente troca informações, deixa um espaço para que eles possam estar trazendo essas opiniões, e através das opiniões deles, eu vou ali montando a aula, vou costurando os pensamentos, e no final a gente se entende, né? Então isso é muito importante. O espaço que você dá para que o outro fale é importante, sabe? Não é só ser Sim, só o emissor, você precisa ter uma troca de informações, porque dali você sim. tira novos conhecimentos. Então isso é muito legal. É. Precisa, na verdade, a gente precisa sair daquele microcosmo da pessoa, né? De que ela Sim, conhece, e aí ir expandindo aos poucos, né? Não adianta. Porque que nem aqui. Calma aí. Damares Jesus falou: gosto de ler romance e escrevo muito mais coisas relacionadas ao amor e gosto muito. Né? Então, assim, na verdade, a gente começa através daquele meio comum, né? Aquilo que a gente fica mais confortável, ou os tipos de sim, texto, a tipologia que a gente se sente melhor, né? Ou o tema que nós nos sentimos melhor. E depois, com o tempo que a gente vai desenferrujando as engrenagens, aí a gente vai se desafiando. Né? Vai para os caminhos mais tortuosos ou menos confortáveis aí de escrita, né? isso, com certeza. É essencial isso. Poder escutar o que o outro tem a dizer, né? E ali você vai achar muitas coisas. Muito legal. Uma das coisas que a gente conversou já bastante, eu e você, foi em relação ao tema, né? A Sim, importância de colocar na cabeça o tema de escrita, aquilo que você planeja escrever. E aí depois. Isso também é uma coisa que eu estava conversando ontem com o Alex, na live de ontem, sobre não distorcer ali o seu caminho. Você primeiro traçar um tema geral, um esboço, e aí, a partir disso, você vai desenvolvendo, né? Não adianta ficar sim, assim romantizando e esperando vir aquela inspiração, né? Ou se não, sei lá, uma psicografia, alguma coisa do gênero, né? Base de estudo e aí a leitura. E quanto mais você vai lendo, mais você vai se afeiçoando a um escritor ou a uma ideia e outra, né? E aí você falou um pouquinho de Clarice, e a maçã no escuro, ela tem essa estrutura de cebola, né? sim, De um escritor dentro do outro.
Um outro livro dela, assim, que eu acho sensacional, para mim é o melhor, é o último dela, que é O Sopro de Vida. Na hora Sim, que eu li muito aquele bom. livro, foi um soco na cara. Eu falei assim, nossa, eu acho que a Clarice, ela me conhecia antes de eu nascer, porque ela morreu num ano e eu nasci no outro, né? E a gente não se Olha. cruzou aí nessa vida. E então, ela fala muito daquilo que a gente é. Por isso que ela toca demais a gente, né? Porque é Isso. muito do que a gente sente e muitas vezes essas camadas. Então, nesse livro dela, O Sopro de Vida, é ela escrevendo numa voz masculina, e essa voz Sim. masculina cria um personagem feminino que em algum momento também tenta, não muito feliz, criar um outro personagem feminino. Sim. Né? Então para ela É todo um conseguir processo, né? colocar uma máscara em cima da outra, é um processo de busca de várias facetas de si mesmo ali, autorreflexão, né? Então a escrita, além de ter toda essa pauta de precisar entender outras pessoas, também é preciso entender a si próprio, né? Isso, eu queria pegar essa fala sua, Fábio. Bem interessante, entender a si próprio. Com isso, deixa eu só ajustar aqui. Bom, com isso eu penso o seguinte, hoje, quando a gente vem no contemporâneo, a gente fala muito dos escritores, eu venho acompanhando aqui do Filarte diversas páginas de poesia, né? Diversos escritores que têm as suas páginas, têm os seus textos, e isso me deixa muito feliz, como já comentei várias vezes, porque você vê que é um incentivo, né? As pessoas elas estão percebendo a importância dos seus textos, mas eu vejo que o que falta em muitas pessoas em relação a quando a gente fala de estrutura física de um livro é coragem mesmo, coragem. Tipo assim, você é uma pessoa que você tem seus textos ali no Word, sei lá, no caderno, enfim, mas você fica naquela dúvida se você vai conseguir publicar ou não, bate insegurança, você não sabe que editora escolher, quem pode te ajudar, vem a questão do financeiro, então tem muitas questões ali no processo de publicação. Primeiro ponto que você tem que entender que para você de fato chegar ao livro físico é acreditar no seu trabalho. Então você tem que Sim. acreditar no seu trabalho e você tem que estar sempre buscando formas de poder se expressar. Então a arte ela veio para isso, para te ajudar a se expressar, sabe? Então, deixa eu só pegar essa pergunta aqui. Não seria o processo de entender a si e o outro, a linha principal para o poeta. O poeta, bom, João, né? Bom, João, eu acredito o seguinte que Inclusive, nosso agradecer o processo... João aí pelo elogio. Não é João, obrigado. beleza, não, nem chiqueza, é frio mesmo. Bom, João, acho que, acho não, tenho certeza, o processo de poder escutar o outro e ouvir, ele é essencial para que você possa estar se desenvolvendo, não somente como escritor, mas no desenvolvimento pessoal também. Então, o escritor, ele está num patamar em que você, através dos seus textos, consegue abraçar pessoas sem ver. Então, isso é interessante. Muitas vezes você publica um verso, um texto que para você pode até não estar perfeito, vamos dizer assim. Mas para outra pessoa, aquela mesma palavra, ela pode soar de diversos impactos. Então, hoje, o processo de escrita é bem interessante porque você percebe que, da mesma forma com que você consegue se ajudar, que você está ali num ato de você desabafar, você consegue também ajudar o outro. Então foi nessa perspectiva que eu entrei com Clarice. Clarice ela tem personagens que ela consegue conversar com o leitor ali durante o processo do livro dela. Então muitas vezes você tem essa sensação de você estar lendo e dizer assim, não, parece que essa mulher me conhece, parece que ela está falando comigo, parece que a cena, parece que eu estou vivendo a cena. Então essa Ela me conhece vivência mesmo. né? Essa vivência é um processo muito de conexão. Então, Clarice, ela tinha essa relação com a escrita, ela tinha conexão. Ela não era uma escritora que escrevia para os jornais ou revistas da sua época. Ela escrevia baseando-se no que ela acreditava e aquilo que trabalhasse com o público dela. Então, o escritor ele precisa ter essa noção do público que ele está trabalhando. Então, muitas pessoas acabam desistindo do seu processo de escrita pelo fato de dizer assim, olha, eu postei um verso no Facebook e só tive 5 curtidas. E aí a pessoa já desanima. Acha que seu texto está ruim. Não é isso. É o público. O seu trabalho de marketing ele deve começar assim, trabalhando no público que você está divulgando. Se você criar uma página de poesias de romance, o seu público são pessoas que gostam de romance.
sabe? Sim. Outros públicos podem vir? Podem e devem, mas o público que você vai mais atingir é o público de romance, porque são coisas que as pessoas querem ouvir. Então, isso é importante deixar claro. Às vezes você está numa diversidade de escrita tão grande que você não consegue abraçar o público. Não adianta você ter 1.000 seguidores e você só conseguir ter um alcance de 400, sabe? Então, isso é importante. Você precisa trabalhar a sua divulgação. De que forma você trabalha os seus textos? Você está direcionando as pessoas certas? Então, isso é fundamental. E Sim. eu acho muito interessante falar sobre isso, porque a gente vai abrindo a mente das pessoas, né? Então, para de dizer que o seu texto está ruim, que o seu texto podia ser melhor. Gente, todos nós estamos em aprendizado, então eu digo que somos aprendizes da vida. Então, você sempre vai estar tendo que melhorar em alguma coisa. Se você chegar ao ponto de que você falar que o seu texto está perfeito, está errado. Não existe perfeição. Existe processo, sabe? Você não vai chegar à perfeição nunca. Sempre vai ter uma coisa que as pessoas vão gostar e outras não. Então, isso é E até mesmo importante. você, né, Rafa? Porque Claro, você está num exatamente. processo de escrita. Quantas vezes, pelo menos comigo acontece sempre, que eu escrevo um negócio, às vezes está sensacional. Nossa, que massa. Aí deixo descansando ali uns 15 dias. Nossa, que lixo. Como é que seria um negócio desse? Né? Pois é o processo de autor-leitor, né? Você está num processo que você é o autor e você também é o leitor. Então, isso é legal, isso é importante você ter essa segunda opinião, além da sua. Então, é bom você estar escrevendo, compartilhando com as pessoas, ouvir as opiniões, entender de fato que as críticas elas vão existir sempre. Não vai existir perfeição nos seus textos, mas vai existir aprendizado. O aprendizado vai existir sempre. Sempre você vai perceber que você pode ajustar aqui e ali. É o processo de lapidação, como você estava comentando na live ontem. Então, isso é essencial, é você entender que o seu texto possui essências. Não é uma essência, é plural. É você pluralizar as coisas. O escritor, ele é múltiplo. A gente trabalha muito com a questão de multiplicidade. O que seria isso? É quando você consegue trazer o seu mesmo verso e você consegue direcionar para diversas pessoas. Então, o seu verso não é somente para a pessoa A que você está escrevendo. Você está direcionando para outras pessoas. Então, o seu processo de escrita ele é um processo lento, ele é um processo de calma, ele é um processo de encontro, reencontro e produção. São 3 etapas, sabe? Então, isso é muito importante. E eu dou uma dica para vocês. Peguem textos antigos que vocês já escreveram. Não farei esse exercício. Peguem textos antigos que vocês escreveram. Peguem, vamos dizer assim, 2 versos. Pode ser iniciais, pode ser finais. E tentem construir uma poesia a partir desses 2 versos. Nova, né? É nova. Você fala assim, eu tô com um bloqueio criativo, eu não tô conseguindo escrever. Reveja seus textos. Releia. Dali você vai conseguir entender como funciona o processo. Porque o processo de escrita ele é assim. Ele é impulsão. Você precisa ter a provocação na leitura, sabe? Isso é importante. Então, às vezes você tá ali, eu tô desesperado, eu não consigo escrever, minha escrita tá horrível. Pega um texto antigo seu, releia, utilize ali um verso ou 2 e vá construindo o seu texto. Tenha paciência, um livro não sai da noite pro dia. O livro é um processo contínuo. Pois é. Eu falo para as pessoas que eu escrevi 4 livros em um ano, as pessoas ficam assim, tipo, nossa, foram 4 livros em um ano. Realmente foi. Mas depois que eu vim aprendendo melhor sobre a escrita, eu percebi ali que para você se aprofundar mais num texto requer tempo. Mas o tempo que eu estou falando não é um tempo de 6, 7 meses. É um tempo de concentração. Você precisa estar concentrado no seu texto. É concentração de leitura. Não adianta você dizer que você vai fazer uma coisa em 4, 5 meses se você não tem um hábito. Se você não tem o hábito de escrita. Então, às vezes a pessoa ela tem até uma boa oralidade, mas na escrita ela não consegue desenvolver. Sabe aquela coisa, eu tenho uma ideia aqui, mas eu não consigo passar para o papel. Eu já ouvi isso diversas vezes em sala de aula. Já peguei alunos que apresentam muito bem, mas na hora de fazer uma redação não consegue desenvolver, trava. A pessoa trava porque ela não pratica o pensamento dela. Você tem que produzir pensamento, entendeu? Isso é essencial. Como tudo na vida, né? É prática. Claro, claro, tudo Pois na agora eu vida. fiquei com uma curiosidade, assim. Se você pegasse algum desses livros ali, dos primeiros que você publicou, e fosse você publicar ele agora de novo, você reeditaria? Você mudaria alguma coisa? Olha, como professor, sim. Como autor, não.
Por quê? Como professor, sim, porque a gente vai percebendo as falhas, né? Os erros, as coisas. Que na época que eu escrevi lá atrás, eu não era professor, eu era aluno, né? Então muita coisa que eu vou reler hoje, eu vou ver muitos erros. Isso é unânime, não tem como. Porque eu não tinha revisor. Eu não tinha revisor, era só eu, pô. Entendeu? Então, eu só literalmente paguei a impressão do livro. Não tinha revisor, não tinha. Sim. Ficou Pelo sinal. livro. Agora voltou. Melhorou? Voltou, Melhorou? voltou. Quando eu Sim. tive meu primeiro livro, eu fui divulgando na escola de sala em sala, sabe? Não tinha ela que vai na escola divulgar um curso. Eu fazia isso com livro, sabe? Então, é assim, é um processo que ele é ali aos poucos, sabe? Então, é literalmente isso, é você estar sempre refletindo. Nesse seu apontamento de que é um processo aos poucos, quando você acha que o escritor começa a se entender como escritor? Acho que a partir do momento em que ele começa a refletir sobre o seu texto, quando ele faz uma pergunta muito importante: qual a importância desse texto para mim? Quando o escritor percebe a importância do texto dele para ele, aí ele começa a perceber como ele está trabalhando, entendeu? Melhorou o áudio, gente? Tá me ouvindo, Agora Fábio? tá ok. Deu umas falhadas, mas agora tá ok. Pronto, vou repetir. A partir do momento em que o escritor consegue perceber a importância do texto dele para ele, ele começa a evoluir. Porque se você faz um trabalho em que você não sabe a importância dele, se você está numa monotonia, está fazendo apenas aquilo todo dia porque você precisa fazer, e você não vê um sentido daquilo, a coisa não flui. Você cai num processo de repetição. Então, o Sartre dizia isso, o Nietzsche dizia isso. O ser humano ele precisa entender que ele precisa produzir, mas ele precisa perceber a essência da sua produção, sabe? É um trabalho de corpo e mente. Você produz algo, mas você sabe a importância daquilo que você faz. Então, quando a gente fala assim, eu sou escritor, não é porque você escreve um conto ou uma poesia que você é escritor. Você é escritor quando você percebe a importância do texto para você. Quando você vê a importância daquilo que você escreve. É aí que começa a vir um reconhecimento, porque você vai utilizando aquele aprendizado do seu próprio texto para você melhorar como pessoa. Se você só escrever por escrever, você não é escritor. Porque se for escrever por escrever, qualquer aluno consegue escrever uma história. Coloca um personagem, coloca um espaço, é isso. Coloca um personagem, coloca um espaço, um herói. Pois é, então a gente tem que ter essa ideia. É por isso que me aproximei da filosofia, porque a minha ideia é pensar. Tudo que eu faço, ele é pensado. É produção através de pensamento. Então a escrita é isso. É por isso que ela se torna prazerosa. Porque você faz aquilo que você acredita. E você vê que é importante. Então isso que é importante nessa escrita, sabe? Eu acho assim. Aí pegando esse seu gancho aí, a Leila colocou lá no Instagram uma pergunta assim durante a tarde. Que ela queria saber contigo como que é o seu processo de escrita. Boa, muito bom. Isso uma vez eu fui numa palestra de escola. O áudio tá bom aí, Fábio? Sim. Vamos lá. Uma vez me perguntaram isso numa palestra de uma escola, como é meu processo de escrita. Porque as pessoas ficam curiosas, né? Como é que eu consigo fazer tantas coisas em pouco tempo, vamos dizer assim. Porque eu tenho praticamente de livro eu tenho uma idade, né? Então, mas praticamente. Então, assim, meu processo é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que sempre escrevi madrugadas. Eu não consigo produzir durante o dia. Não consigo produzir durante a tarde. Posso fazer uma poesia? Já aconteceu? Já. De livro? Melhorou? Melhorou. Aí, melhorou. Para se montar uma estrutura de livro, é um processo em que eu escrevo pelas madrugadas, porque eu aprecio o silêncio. Para mim, o silêncio é fundamental. Se eu não estiver concentrado naquilo que eu estou fazendo... Não vai. Se eu não estiver concentrado no que eu estou fazendo, se eu não estiver ali refletindo, relendo, não vai. Então, eu sempre tenho essa questão de escrever e reler. Escrever, reler e pensar, sabe? Sim. É assim. Então, o meu processo é esse. Às vezes eu coloco ali um cafezinho ali é bom. Às vezes eu coloco ali uma pesquisa, música, uma música e tal. Então, assim. E eu tenho
uma coisa comigo, eu gosto muito de me desafiar. Então, assim, hoje, como eu trabalho muito com escrita mais assim, vamos dizer, triste, né? Então, são as poesias tristes, vamos dizer assim. Então, eu vim estudando durante esses anos muito a questão das poesias góticas. Então, assim, não é pelo fato das pessoas que somente se vestem de preto e têm aquele estilo, não. O que eu queria entender era como era o processo de escrita deles. E aí eu cheguei a uma conclusão que é um processo de realmente requer uma solidão. Mas é uma solidão que não é um afastamento social. É um reencontro com você mesmo. Então, quando você parte dessa perspectiva, você percebe que é importante você ter o seu espaço, o seu silêncio, o seu momento. Porque é ali que você começa a produzir. Você começa a reler, começa a entender de fato como organiza um pensamento. Porque se você trabalha com a questão de pensamento, uma questão de psicologia, o Freud dizia isso, o Foucault dizia isso, então o inconsciente, ele age no silêncio. Então, às vezes, você está dormindo ali, você tá produzindo informações. Então, quando você acorda, você muitas vezes relembra coisas da noite passada. Então, se você dorme e acorda e lembra de uma coisa, é porque o seu inconsciente está trabalhando. Então, o seu inconsciente ele trabalha o tempo todo. Você não desliga o inconsciente. Então, você tem que utilizar o silêncio a seu favor. Concentração com a sua escrita, sabe? Perceber ali, às vezes eu nem coloco música, às vezes eu coloco só a melodia, só o toque. Então, é todo um trabalho. Não é só chegar assim, sentar e escrever. Não é assim. Assim não vai, sabe? Aí você cai no bloqueio criativo. Porque você precisa ter técnica para fazer isso. Então, é ter o seu momento, ter ali a sua vibe. É todo um processo de conexão mesmo com o texto. Então, é assim que você vai moldando a sua escrita, você vai vendo ali os erros, você vai trabalhando. Então, é uma coisa bem legal. Sim. Olha lá, assim, anteriormente, no começo da live, o pessoal estava falando que a solidão é um tema bem, assim, intenso, principalmente para quem é poeta, né? A solidão é um dos temas mais rebuscados. E para a gente escrever também a solidão é importante, né? Estar com você mesma e como você falou. Então, talvez uma dica muito importante aí para quem não está conseguindo escrever é ter esse momento de solidão, de silêncio, de pausa diante de todo o resto do mundo para você conseguir, né? O problema é esse, porque a gente tem uma sociedade, está inserido numa sociedade tão num processo ágil e que time is money, né? Que você não consegue desacelerar. E por isso das crises de ansiedade e depressões e tudo mais, né? Aí a Leila também aqui está comentando, porque assim, a maioria dos textos da Leila, ou se não, os melhores textos da Leila, saem de sonhos. Sim, então, sim. é o que você falou aí sobre a consciência, né? Porque isso. o processo ainda continua ali na hora do dormir. Pelo menos segundo Freud. O inconsciente, ele é esse espaço de produção. Então, assim, utilizem a solidão ao favor de vocês. Tenham um momento seu. Então, você vive numa sociedade que ela está muito em devir. Devir significa movimento. Então, estamos em movimento o tempo todo. Quando você falou a questão de colocar o pé no freio aí, de desacelerar, é justamente isso. Então, entendam, isso é para todo mundo agora, entendam que é desconstruir para construir. Você não constrói algo do nada, você tem que desconstruir ideologias, desconstruir pensamentos prontos. Então, a solidão ela é um espaço de produção de discurso. Existe fala ali. E essa fala, ela age consciente. É por isso que muitas pessoas conseguem ter textos durante as madrugadas. Às vezes você está num ônibus, você pensa em alguma coisa, já dá vontade de escrever um texto. Quando está você e a música, você consegue escrever alguma coisa. Por quê? Porque você tem aquele espaço seu. É um espaço com que você percebe que ali existe discurso. E para você colocar isso no papel, você precisa exercitar isso. Então, saímos do bloqueio criativo quando exercitamos a nossa escrita. Para exercitar a nossa escrita, precisamos dos nossos momentos. Então, é um conjunto. Uma coisa liga a outra. Então, às vezes, a pessoa está tão desesperada porque não escrevi hoje ainda. E você está ali naquela ansiedade, você quer escrever alguma coisa e não consegue. Por isso, porque você não está tendo o tempo. Cadê o seu tempo? Você tem tempo para todo mundo. E cadê o seu? Se você não tiver o tempo, você não produz. Sabe? Tem que desconstruir, tem que mostrar ali
que as coisas são aos poucos, é um processo mesmo. Não adianta você querer forçar uma coisa. E na escrita profissional também é assim, Fábio. Hoje, na escrita profissional, também é assim. Eu vejo que... deu uma travada aqui, já voltou? Voltou. Pronto. Eu vejo que na escrita profissional a gente tem, claro, o cumprimento de alguns fatores, né? De você estar ali entregando ali os textos para revisão e tal. Mas a gente também tem um momento em que a gente percebe que o nosso espaço de reflexão ele é fundamental. Então, tudo que você faça na sua vida, independente de você ser escritor ou não, se você não tiver uma reflexão daquilo, se você não tiver um momento de pausa, um momento de você realmente se questionar a importância daquilo que você faz, as coisas não vão evoluir. Você vai acabar Exato. repetindo sempre as mesmas coisas. Se você não percebe a importância do seu texto, se eu perguntar para você assim, você criou um poema hoje, aí eu pergunto para você assim, eu sou leitor, né? Eu pergunto para você assim, qual a importância do poema para você? Para você, não para mim que sou leitor, para você. Aí você fala assim, eu só queria desabafar, certo? Desabafar sobre o quê? Eu fiz um poema de amor, sobre amor, certo? Mas que modos de amar são esses? Que amores você está falando? Você está trabalhando com presente, passado ou futuro? Geralmente são passado, porque é o passado que reflete no presente. Mas para se entender o passado, para se entender o presente hoje, tem que se estudar o passado. Não tem como você entender como a sua vida caminha hoje se você não reflete lá no passado, porque o passado é o reflexo do presente. Isso é uma questão histórica. Então isso aí Sim. ela vai perpetuando durante tempos. A sua reflexão é um estado em que você deve silenciar. Silenciar no geral. Você precisa se silenciar. Dizer, não, esse momento aqui eu preciso escrever, esse momento eu preciso produzir algo para mim. Então, existe uma dificuldade muito grande no início de escrever, porque a pessoa só quer colocar o que é assim. É. É. Aí você pergunta, qual é a hipótese do texto para você? Você fala, não, eu só queria só escrever o que estava ali, eu só queria desabafar, eu só queria... Eu estava num momento de tristeza, de felicidade. Então, não é assim. Você pode até fazer assim, mas você precisa depois ter uma releitura. A gente chama de registro, né? É o pré-registro, registro e pós-registro. Pré-registro é quando você está pensando em escrever um verso, você tem a ideia. O registro é quando você começa a escrever. E o pós-registro é que você reflete sobre ele. Então você criou o texto ali. Qual é a importância do texto para mim? Travou de novo, hein? Travou. Aí, agora sim. Voltou. De vida que esse texto está trazendo para mim. Então, é sempre se perguntando o porquê daquilo que você faz. E assim você vai evoluindo. Sim, É um processo ali que realmente é exercitar. Precisa exercitar. sim. Eu acho assim que todo escritor, na verdade, ele é um tanto quanto egocêntrico, né? E todo leitor escreve para ser lido, mesmo que seja lido por si próprio, mesmo que você Sim. se leia depois mais para frente. Mas ninguém escreve só por escrever, né? Então o que eu percebo assim, porque a gente tem os leitores ingênuos, né? E também temos os escritores ingênuos, né? Então o que eu percebo nesses escritores ingênuos é assim, que além de ter esse vulcão egocêntrico que todo escritor tem, é um egocêntrico de que, assim, deixa eu ver se aquela pessoa ali, ela também sente o mesmo que eu, e se ela vai, porque ela não pode criticar, ela tem que se Sim. conectar perfeitamente, porque afinal de contas é isso que eu sinto e pronto, acabou. E eu percebo muito isso quando o pessoal propõe. Já tive várias propostas assim. Fabi, vamos escrever um dueto? Como assim escrever em dueto? Como assim? É, Né? boa pergunta. Vamos escrever um texto coletivo? Vamos fazer uma poesia coletiva? Como uma poesia coletiva? Como que é esse processo? Eu não consigo. É quase que meio pornográfico para mim isso daí. É como se fosse seja um Travou de novo. bem aqui. Voltou? Acho que a nossa internet está ruim. Tá abençoada hoje. Bom, tá me ouvindo melhor agora? Acho que agora Sim, melhorou, né? tô. Pronto. Então, Sim. assim, a escrita em dupla,
ela pode até ser publicada em dupla, mas o processo é individual. Então dá para eu escrever juntamente com você ao mesmo tempo. Quando a gente vê textos Sim, publicados em dupla, em grupo, é uma coisa que foi um trabalho individual. E aí depois o que aconteceu? Teve uma releitura, aí os escritores escolheram partes que se sincronizassem com o texto. sim. Não é porque eu fiz um texto e você fez um texto que a gente publicou junto, que a gente escreveu na mesma hora, não tem como, sabe? Não Sim, flui. A gente pode estar até online no mesmo tempo, mas a ideia não. Então isso é muito sim. importante, a gente saber que o processo de escrita ele é sim um processo solitário. Ele precisa sim do seu momento, do seu espaço, do seu, sabe? É uma coisa ali que ela é individual, coletiva. Sim. E você sabe que eu até fiz algumas experiências e realmente escrevi com algumas pessoas e escrevi com o Daniel. Acho que o Clisman lembra dele, o Dan, que era lá do Poético Conceito. E ele escreve muito bem, na verdade, né? Por isso que eu escolhi escrever com ele. Só que mesmo assim acaba sendo um processo frustrante, porque é impossível a pessoa estar sempre ali pensando a mesma coisa que você. São indivíduos separados Sim. e totalmente diferentes. Tanto que, assim, é muito normal, de repente, da gente escrever e o leitor entender outra coisa, né? E continuar Melhorou aí, reformulando gente? aquele Ó, pensamento dentro dele. a galera tá falando que tá travando. Melhorou aí? Sim, agora melhorou. Pronto. Tô ouvindo você perfeitamente. Os deuses da internet, como sempre, querendo nos derrubar. Inclusive, ó, faltam 10 minutos aí. Olha como é que passa sempre super rápido. É, 7 minutos, na verdade. Sabe o que eu queria agora aproveitar esse finalzinho? Que você falasse um pouquinho mais do projeto do Filarte pra gente. sim, sim. Bom, vamos lá. O Filache, como eu falei, nós não somos editoras, somos produtoras, porque editoras elas precisam ter um CNPJ, uma documentação. Então, somos produtoras. Essa questão de produtora é o seguinte: somos um espaço onde a gente mostra ao escritor que o processo ele é possível. Então, a gente dá as orientações, a gente fala para eles como é o processo, formatação, diagramação, todo o processo de organização do pensamento, porque isso é importante. Não é só você revisar o texto, você tem que organizar o pensamento. Não se revisa um texto sem ler. E para ler, você tem que ter, sim, o seu pensamento, o seu processo. Então, isso é muito legal. Parou de travar agora porque eu peguei o celular e coloquei na minha mão aqui. Acho que agora ficou mais claro para poder ouvir. Mas a Sim, gente é uma produtora, a gente está trazendo essa proposta de ajudar os escritores, incentivando, né, mostrando que as coisas são possíveis. O Filache, ele veio nessa proposta de ajudar, realmente. A gente teve aí escritores que já conseguiram publicar os livros, então é legal o feedback da galera, as pessoas comentando que gostam da página, porque é uma página que é feita por escritores. Então, nada melhor do que você trabalhar com pessoas que também escrevem, porque isso, as pessoas elas vão entender as suas angústias, os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas inseguranças, porque todo mundo passou por esse processo. Então, isso é muito legal. É muito legal a gente trabalhar com um público que faz parte da nossa realidade. Hoje, aqui na sim, Filarte, nós somos 9 pessoas. A gente está ali em ativa, não é só o Rafael que comenta, não é só eu que pessoas. Todo mundo, todo mundo recebe as mensagens do chat, então não é só eu que vejo. Agora, tem coisas que realmente sou eu que decido, sabe? Como assim? Coisas assim gerais, chamadas para novos escritores e tal. As pessoas, a galera que vê os escritores, fala para mim, olha, Rafa, eu vi um texto de tal pessoa e tal página. Eu vou lá, dou uma olhada, converso com a pessoa, chamo no chat. Mas muitas vezes é a própria galera em si, somos 9. Então, e também essa sim. proposta dessas pessoas é porque a gente está desenvolvendo um livro coletivo. Mas é como eu falei, é um processo individualizado de cada um. Como é esse livro? Não é cada um. Uma coletânea, né?
livro é esse que... Você falou que tá travando, só que eu também não tava te ouvindo, tô? Voltou. Pronto, o primeiro livro da gente aqui é o livro Essências, que é um livro que eu acho que essa palavra Essências ela é essencial, ó, porque você dá uma diversidade de escrita, então você deixa o escritor à vontade. Quando você fala assim, vamos escrever um livro junto, não é um livro só de romance. Ele é um livro que vem uma parte de romance, uma parte de suspense, uma parte mais dramatizada, uma parte mais triste. Então, isso são essências. Essências são diversos sentimentos. É um estado em que o ser humano emana. Hoje você está triste, amanhã você está alegre. Então, a essência é justamente isso. E isso dá uma liberdade de escrita, porque as pessoas elas conseguem escrever assim, da forma delas. Então, você escreve de romance. Vem cá, vamos escrever. Você traz o seu texto, eu trago a minha ideia. E lá a gente vai lapidando. Dentro do Filache, eu fiz aulas para a galera de formatação. A gente fez aulas de revisão textual. Nós temos todo um acompanhamento, não é só chegar lá e escrever, sabe? Temos também formata um livro. Falando nisso, você está com um mini curso aí aberto também, né, Rafa? Com mini curso aí, né? Oi, tá me ouvindo? Tô sim, tô te Voltou? ouvindo. Bom, então, quem quiser dar uma olhada no nosso curso, fiz um curso solo, como eu falei. Ele está aqui no... Tá. É justamente trazer um curso onde tenha diversos escritores contando um pouco como foi o seu processo de experiência literária. Uhum. Então é todo um processo, entendeu? Isso, esse curso é para isso, para trazer pessoas que contem como foi o seu processo com o gênero. Então a pessoa que Sim, escreve romance, a pessoa que escreve uma poesia, é um processo de gênero. sim, sim. É o estudo de tipos e gêneros textuais, né? Tá travando pra caramba na internet do Rafa. Também a nossa live já tá quase acabando aí. Sabe como é que eu vou fazer então agora? Parece que o Rafa até deu uma saída aí, ó, ele caiu. Eu vou falar até pro pessoal seguir lá no Filarte e ver esse mini curso que ele tá. Agora aqui ele tá travado, tá só carregando assim. E então eu vou. Ó, caiu, né? Ele caiu. Enfim, mas também faltavam 4 minutinhos aí para a gente terminar a live. Ele está com um mini curso muito interessante, ele estava falando e travou, mas está disposto lá no Filarte, que é o Instagram dele, e é sobre esse processo de escrita mesmo. Ele falou que é mini curso, ele está sendo muito humilde e generoso com ele mesmo, porque não tem nada de mini. Eu falei para ele que é um curso bastante intenso. Então, para a gente que escreve, eu mesmo me inscrevi e eu vou fazer aí o curso dele. É muito autorreflexivo para o processo de escrita. Outra coisa também que eu queria lembrar vocês é que a gente reestruturou o canal do Língua e Literatura. Então, agora lá no YouTube vocês acham o canal do Língua e essa live eu vou salvar lá também. Então, amanhã você já tem um link para rever e anotar todos os processos, tá? E tá lá, enquanto isso, lá no blog do Língua, a gente também está tendo ainda o desafio de escrita. Então, quem quiser se desafiar nos processos de escrita junto comigo e com a Leila, toda semana a gente coloca um desafio de escrita diferente. E aí a gente vai escrevendo semanalmente e vai se desafiando, porque muitas vezes a gente sai da zona de conforto, né? Então, para essa semana agora, a gente vai falar sobre narrativas ficcionais. Vamos escrever aí algumas ficções. Então, fiquem à vontade para nos visitar no blog, para nos visitar no canal, para saber das novidades aqui no Insta. E agradecer profundamente o Rafa, que esteve aqui com a gente, um fofo. Não falei que vocês iam se impressionar com ele? O moleque é sensacional, né? É um gênio. E agradecer a todos vocês que estiveram aí e estão acompanhando aí as lives. Um grande abraço.
Um bom final de semana para todos, viu?